Boa noite, amados. Paz seja com todos, amém? Quem está com frio? Glória a Deus, né? Bom estarmos na casa do Senhor, né? Na casa do Pai. Que bênção, né? Que bênção. Como a presença de Deus é real neste lugar, né? Todos, que eles possam sentir realmente a presença de Deus, né? Eu gostaria de, sem demora, pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 17. Versículo de número 26. Lucas 17, 26. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença neste lugar, Pai. Sabemos, ó Pai, que a tua presença é real neste lugar. E que seríamos de nós, Pai? O que estaremos fazendo aqui se o Senhor não estivesse aqui, Pai? Pai, muito obrigado. Abençoa, meu Deus, cada irmão aqui presente, Pai, cada família, Pai. E fala conosco nesta noite, Pai, através da tua palavra, Senhor. Porque de mim, Pai, nada posso oferecer, mas que o teu Espírito Santo usa-me nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, na verdade eu ia ler só o versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Obrigado. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência que o Senhor está fazendo para que a gente possa recordar o que aconteceu com esta mulher, né? O Senhor está fazendo aqui um sermão escatológico. Ele está falando a respeito da sua segunda vinda, tá? De como será a sua segunda vinda na terra. E ele está dizendo a respeito de como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio. Ninguém acreditava que havia um dilúvio. E ele diz também que como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, tal. O que Deus está falando? O que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando, olha, cada um estava cuidando da sua própria vida, dos seus afazeres, e estava deixando Deus e as coisas de Deus de lado. Cada um estava pensando em si mesmo, como a pastora disse agora há pouco, pensando em si mesmo, né? E ele dá uma advertência, ele diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem que está dizendo isso? Jesus, não é? É o próprio Senhor. Ele está dizendo para lembrar. Interessante é que ele não está dizendo, lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Davi, lembrai-vos de Moisés, de Isaías, né? Ele está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque todos esses nomes a gente lembra direto, né? Tem nomes por aí, Moisés, Davi, Elias, todas as vezes, geralmente a gente vê, Elias, grande profeta. Ainda brinca com um rapaz que vai no posto, né? Chama Elias, fala, grande profeta. Ele não era cristão, fala,
grande profeta, né? Mas da mulher de Ló, quem é que se lembra? Alguém se lembrou da mulher de Ló hoje? Essa semana, esse mês? Ninguém lembrou da mulher de Ló. Até porque a gente não sabe muito a respeito dessa mulher. A Bíblia não traz muito respaldo sobre esta mulher. A gente não sabe o nome dela, não sabe quem é ela. A Bíblia parece que arremeta isso a Ló, mulher de Ló. Alguns estudiosos vão dizer que talvez o nome dela seria Edite, mas não é certeza. E o Senhor manda a gente lembrar dela como advertência pelo que ela fez. Por um olhar desta mulher revelou toda a intenção do coração dela. Mas para que a gente possa lembrar o que aconteceu com essa mulher e o porquê aconteceu, porque foi em razão de uma desobediência e de uma escolha ruim, de uma decisão errada. A gente teria que voltar lá em Gênesis, no capítulo 11, e voltar à história e entender o porquê aconteceu isso com essa mulher, por que esse episódio. A Bíblia vai falar sobre Ló. Não fala dela, fala lembrai-vos da mulher de Ló. E quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, filho de Harã, irmão de Abraão. O pai de Abraão se chamava Terã. Terã teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. E aí eu vou entrar numa questão e vocês vão entender, depois vocês vê, que o Midrash ou o Talmud vai dizer, são livros que revelam coisas, histórias da Bíblia hebraica, do Tanakh, que muitas vezes não está na Bíblia, mas complementa a história, tá? Então o Midrash vai dizer o seguinte, porque muitas vezes a gente fala assim, Abraão veio da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, um lugar idólatra, uma cidade idólatra. Realmente era uma cidade idólatra. Abraão não só vivia numa cidade idólatra, como seu pai era idólatra. Terã não era só idólatra, ele era fabricante. Ele fabricava ídolos e vendia. Ele era um fabricante de ídolos, o pai de Abraão, tá? E Abraão não concordava muito com isso. Abraão já cria num Deus criador que fez todas as coisas. Certa feita, Terã foi viajar e deixou Abraão cuidando dos ídolos de seu pai. Terã falou, olha, cuida dos ídolos. E Abraão vai pedir para sua mãe fazer uma refeição para os ídolos. E os ídolos não comem aquela refeição. No outro dia, ele fala, mãe, faz uma refeição melhor do que aquela, para ver se eles comem. Também não comeu. Claro, o ídolo não come, não é verdade? Abraão se ira e ele quebra os ídolos do seu pai. E quando o seu pai Terã chega e vê os ídolos quebrados, ele quer saber o que aconteceu, por quê que esses ídolos foram quebrados, por que Abraão fez isso? Abraão fala, não, eu não. Abraão vê um ídolo grande com um machado na mão e ele diz assim, não fui eu, foi ele. Foi esse ídolo que quebrou todos os outros ídolos. Eles brigaram entre si. E Terã fala, não pode, porque ele não tem como fazer isso. Ele é inerte, ele não se move, ele não anda. Ele tem olhos, mas não vê, ele tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. Ele é inerte, ele não poderia ter feito isso. E Abraão diz, então se ele não poderia ter feito isso, como o Senhor os adora? Como o Senhor os venera? E isso abre um start na mente de Terã. Mas continua. E Terã agora pede para Abraão ir vender. Eu sei que isso é novo, mas é verdade. Se você procurar no Midrash, na Bíblia hebraica, na história, você vai ver isso. Abraão vai vender os ídolos no mercado municipal. Só que quando ele vendia os ídolos, muitas vezes ele quebrava. Algum ídolo, ele pegava um pau e quebrava. E falava, por que você está comprando este ídolo, se ele não pode fazer nada? E isso chega aos ouvidos de um rei.
chamado Nimrod. Nimrod vai pegar e vai chamar Abraão. E vai Abraão em Harã. E Nimrod vai falar: Abraão, se você não largar esse Deus, se você não venerar os nossos ídolos, não adorar os nossos ídolos, você vai ser lançado na fornalha de fogo. E foi o que aconteceu. Abraão não largou a Deus, não idolatrou, não venerou os ídolos de seu pai. E ele foi lançado numa fornalha de fogo. Talvez você nunca ouviu dizer isso. Ele foi lançado numa fornalha de fogo. Mas Deus deu o livramento para ele. Só que Harã, seu irmão, entra em confronto com esse rei. E ele é lançado na fornalha. E ele morre. Harã morre na fornalha. Morre queimado. E agora Terã pega e fala: bom, vamos fugir, vamos embora daqui, vamos para Canaã. Vamos para Canaã. Porque assim a gente vai estar fugindo da perseguição de Nimrod. E eles vão então sair e vão para Canaã. Só que agora eles carregam uma marca entre si. Eles carregam uma marca com eles. Qual é a marca? A morte de seu irmão. A morte de seu irmão. Eles carregam essa marca. E quando eles estão indo para Canaã, eles vão parar em Harã. Um lugar chamado Harã. E eles vão ficar muito tempo em Harã. Muito tempo mesmo. Por que eles ficaram em Harã? Porque eles pararam ali no meio do caminho. Não foram direto para Canaã. Porque Harã arremetia o seu irmão. A marca do seu irmão. A fornalha que não me matou, matou meu irmão. E existem marcas na nossa vida que nos fazem parar. Existem marcas, existem coisas que acontecem que não nos deixam caminhar, que não nos deixam seguir em frente, que não nos deixam ir adiante. Qual marca, irmão? Um abuso na infância, um adultério, uma traição, a perca de um ente querido, como foi o caso de Abraão, uma falência, uma enfermidade grave. Então tem marcas na nossa vida que não nos deixa prosseguir, não nos deixa ir adiante, não nos deixa viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Vocês estão tão quietinhos. Não nos deixa prosseguir, né? Aí se a gente for lá no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 31, vai estar dizendo assim: e tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terã 205 anos, e morreu Terã em Harã. Ou seja, eles ficaram tanto tempo em Harã, que Terã, o pai de Abraão, faleceu ali, ele morreu ali, com 205 anos. Quando Terã morre, Deus se manifesta a Abraão, e Deus faz a promessa. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ou que eu te mostrarei, né? Então Abraão vai pegar e vai obedecer a Deus em partes. Por quê? Porque Abraão vai carregar Ló consigo. Abraão não tinha filhos, a sua mulher Sara era estéril. Então Abraão não tinha filhos. Ló era como se fosse um filho para Abraão. E Abraão vai carregar Ló com ele. A morte de Harã fez duas coisas. Primeiro fez Terã parar, e depois fez Abraão carregar. Carregar Ló, não é? Fez carregar Ló. Para Terã, a promessa já estava estabelecida. Para Terã era apenas uma direção, Canaã. Mas para Abraão não. Para Abraão era uma promessa. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela. O que ele fez? Ele leva o sobrinho junto. Então ele obedeceu em partes. E isso vai trazer problema lá na frente.
Porque agora Ló vai ser participante da promessa junto com Abraão. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão se tornou muito rico em ouro, prato e gado, ovelhas. E Ló também se tornou muito rico. Ele era participante da bênção, ele estava junto com Abraão, com o patriarca. Só que lá na frente, porque quando Deus dá uma ordem, a gente deve seguir do jeito que Deus mandou, não é verdade? Sempre a gente dá aquele jeitinho, né? Mas se eu fizer desse jeito, Deus não vai se importar, né? Ah, só, o que é? Esse negocinho aqui não vai fazer nada. Ele carregou Ló. Lá na frente, o espaço se tornou pequeno, porque os dois estavam muito ricos. E o lugar em que eles habitavam não estava suportando. Então, estava havendo contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Estava havendo briga, contenda. Por quê? Porque haveria pasto. Talvez Abraão dissesse para os seus pastores: olha, não deixe que as minhas ovelhas, meu gado vai comer no pasto de Ló. Mas talvez os pastores de Ló não faziam a mesma coisa. E estava havendo contenda entre eles. Então Abraão chega para Ló e fala: olha, para que a gente não venha brigar, porque nós somos parentes, vamos fazer o seguinte, vamos se separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Você escolhe o lugar em que você quer habitar. Eles estavam numa encruzilhada. Olha só a índole de Abraão, ele sendo patriarca, ele sendo chamado por Deus para a bênção, ele vai dar o direito de escolha para Ló. E Ló vai fazer a escolha. Ele vai olhar para um lado, vai ver o quê? As campinas do Jordão, cidade de Sodoma e Gomorra. Não é isso? A palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, ela era como o jardim do Éden. De tão bonito que era o lugar. Bem regado, árvores, plantação, tudo bonito. E do outro lado, o que tinha? Deserto. Deserto. Então Ló chega e fala: eu vou para Sodoma e Gomorra. Abraão fala: tá bom. Você vai para Sodoma e Gomorra, eu vou em direção contrária. Eu vou para Canaã, eu vou para o deserto. Só que Ló, ele escolheu por aquilo que ele viu. Ele olhou e achou bonito. Falou: eu vou para cá. Muitas vezes nós escolhemos aquilo pelo que nós vemos. É bonito, eu quero, eu vou, eu quero estar lá, quero morar lá, quero ficar lá, quero aquilo lá. Porque nós olhamos e vemos aquilo que é bonito, que nos agrada. Mas quem disse que aquilo que é bonito e que nos agrada é aquilo que Deus tem para nós? Quem foi que disse que aquilo que é bonito é aquilo que Deus tem para você? Muitas vezes a aparência engana. Não é verdade? Enganou até um profeta. Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, vai até a casa de Jessé, o Belamita, e lá eu vou te escolher, eu vou escolher o novo rei de Israel no lugar de Saul. E ele vai, ele dá de cara com um cara bonitão lá, né? Ele fala: certamente esse é o escolhido do Senhor. Bonito, tanquinho, forte, grande, alto, olhos verdes, cabelo cacheado, né? Ele falou: é esse. Não era carequinha, né? Mas Deus falou assim: não é este. Porque vocês vê o exterior, vocês vê a aparência, mas eu vejo por dentro. Não é? Lá no Éden, a serpente usou uma coisa bonita para enganar Eva. Aparência. Muitas vezes as aparências nos enganam. E Ló escolhe pelo que ele viu. Abraão vai para o deserto. Porque Abraão sabe que a bênção não está no lugar, e sim naquele que está com você.
Não é o lugar que vai fazer você prosperar. É quem está com você, é a presença. É a presença. Não perca a presença. Moisés entendeu isso, não é? Deus falou para Moisés: Moisés, vai, leva esse povo duro, coração duro. Eu não vou, eu vou destruir tudo se eu for. Moisés fala: se o Senhor não for, porque Deus falou: eu vou te dar vitória sobre cananeus, heveus, jebuseus e tantos deuses da vida. E Moisés fala: se o Senhor não for, não nos faça subir. É a presença que faz a diferença. É a presença, né? E Abraão vai ao lugar contrário. Ele fala: mas eu não vou ficar muito longe. Isso é o Midrash que vai dizer: eu não vou ficar muito longe, porque vai que Ló precisa de mim, não é? E Ló vai e ele põe as suas tendas perto das portas de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus vai dizer que Sodoma e Gomorra eram cidades pecadoras, imorais. Havia coisas ali que desagradavam aos olhos de Deus, subiam até a Deus. Havia muita imoralidade. Havia até, não era só sodomia, havia relação entre pessoas e animais. Pessoas tinham muito e não se importavam com quem não tinha nada, tá? Então havia vários pecados em Sodoma e Gomorra. A gente falou do pecado de sodomia. Mas Ló se achava tão justo que ele se achava assim: bom, eu vou para Sodoma e Gomorra, bonitinho, lá, tranquilo, e eu não vou me deixar influenciar pela cidade, ou pelos moradores da cidade. Engano de Ló, né? Engano de Ló. Porque tem muitas coisas que nos influenciam. Tem muitas coisas que a gente acha que não vai influenciar, mas influencia. Você já viu aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O pecado é assim: você vai chegando, a cidade é imoral, é pecadora, é idólatra, é tudo. A princípio ele chega e arma as tendas do lado de fora, né? Mas o que pode nos influenciar? Não pulando assim, porque ele arma perto da cidade, mas festas influenciam, depende do tipo de festa, músicas influenciam, amizades influenciam, não é? Muitas vezes aquele amigo começa, é assim, é assado, vai, até que você entra. Não tem mal não faz mal não. Influencia, amizades influencia. Tem outro ditado muito bom que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Não é? Amizades influenciam. Não adianta falar: eu vou andar com 10 fumeiros, mas eu não vou me contaminar. Você vai indo. O pecado tem muita força. O pecado tem muita força. E Ló, ele se acha tão justo que ele não vai ser influenciado. Ele vai e arma as tendas dele perto de Sodoma e Gomorra. Abraão está perto, porque fala qualquer coisa se precisar, né? E vai acontecer uma coisa ali. Logo, vai haver uma invasão de 5 reis contra Sodoma e Gomorra. Eles vão invadir Sodoma e Gomorra, vão levar toda a riqueza, vão saquear as cidades e vão levar Ló e a família dele. E isso chega aos ouvidos de Abraão. E Abraão agora vai lutar, vai guerrear para buscar o seu sobrinho Ló, para salvar o seu sobrinho Ló. Mas espera aí, Abraão não era guerreiro, Abraão não era homem de peleja, Abraão era comprador de terras, era homem que trabalhava com terras, com gado. Mas Abraão escolhe na casa dele 318 homens. Homens de virtude. Homens que estavam junto dele no bom e no ruim. Homens que sonhavam junto com ele. Homens que batalhavam junto com eles, que acreditavam naquilo que ele acreditava, na promessa. E com esses 318 homens, diz que Abraão venceu esses 5 reis e trouxe Ló de volta e todas as riquezas de Sodoma e Gomorra que foram saqueadas. Então, muitas vezes, não é somente quem guerreia, mas muitas vezes Deus vai colocar no nosso caminho pessoas
que vão batalhar junto conosco, que vão guerrear junto conosco, que vão sonhar junto conosco. Não é verdade? Muitas vezes Deus tira um, mas para pôr um novo, né? Deus tem vinho novo, não é? Deus tem vinho novo. Deus tira o velho para pôr o novo. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te abençoar, tá? E com esses 318 ele vence. E ele volta trazendo seu sobrinho as riquezas de Sodoma e Gomorra. Só que o rei de Sodoma e Gomorra fala: olha, me devolve só as pessoas tal, e fica com as riquezas. E Abraão vai falar assim: não quero nada de Sodoma e Gomorra. Não quero nada de Sodoma e Gomorra. Não quero nada do mundo. Não quero nada, não quero ter parte com isso. Apenas o que eles usaram, comeram, beberam. Mas eu não quero nada de Sodoma e Gomorra, porque eu não quero que amanhã vocês digam que eu enriqueci Abraão. Eu enriqueci Abraão. Então eu não quero nada. Porque se eu enriqueço, se eu prospero, todos vão saber que foi Deus quem abençoou, que foi Deus quem fez, tá? E Abraão agora volta com Ló, e Ló decide ainda ficar em Sodoma e Gomorra. E Abraão se entristece, porque Ló não quer sair da cidade. Abraão volta para sua terra, ele volta para Canaã. E Ló agora já não está mais às portas de Sodoma e Gomorra. Agora ele tem uma casa dentro de Sodoma e Gomorra. Ele tem uma casa. Ele entrou dentro da cidade. Olha como ele vai adentrando dentro da cidade imoral, pecadora, que não agrada a Deus. Agora ele está lá dentro. E agora Ló, ele é o cara. Por quê? Porque ele é sobrinho do homem que venceu a guerra e que trouxe tudo de volta. Então Ló agora ele é honrado no lugar em que ele não deveria ser honrado. Ele está recebendo a glória do mundo. E a Bíblia diz: não sejam amigos do mundo. Não é isso? Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não queira ser participante do pecado das coisas do mundo. Ló achou que ele não ia ser influenciado, ele já estava lá dentro agora. E recebendo uma glória que não era para ele receber. E Abraão volta. Quando Abraão volta, Deus vai se manifestar novamente. Abraão vai falar: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir a cidade. Porque o pecado da cidade subiu até as narinas de Deus. Olha só, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Não é verdade? Deus vai até Abraão e fala: olha, eu vou destruir a cidade. Por que Deus foi lá até Abraão? E Abraão já lembra de Ló. Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Vou. Mas Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? Deus passa um raio-x na cidade assim, ó. Fala: não, se tiver 50, eu não destruo a cidade por amor aos 50. Se tiver 50 justos lá. E se tiver 40? Também não. 30? Também não. 20? Também não. Só mais uma vez, Senhor, se tiver 10 justos, por amor aos 10 justos, eu não destruo a cidade. Se houver um justo, eu não destruo a cidade por amor de um justo. Deus não vai destruir o justo com o ímpio. É isso que diz lá no Salmo 1. Não é isso? Deus não vai destruir o justo com o ímpio. O que Deus faz? Deus envia anjos a Sodoma e Gomorra. Anjos para tirar Ló de lá e sua família. E os anjos vão. Quando Ló vê os anjos, ele se prostra, ele fala: olha, venham até minha casa. Vamos até minha casa. Os anjos falam: não, eles vão ficar na praça. Não, vamos entrar. Ló fez de tudo para os homens entrar, para os anjos entrar na sua casa. E os anjos entraram. E passaram a noite ali. Eles entraram, eles banquetearam, tá? Passaram a noite.
E os anjos disseram: Ló, avisa toda a sua família, todos que são da sua família, porque o Senhor vai destruir a cidade. Essa cidade vai ser destruída por causa do seu pecado. Só que Ló não percebeu, mas as suas filhas já estavam envolvidas na cidade. Elas já estavam noivas. As suas 2 filhas. E as primeiras pessoas que Ló vai falar sobre a destruição são seus genros. Os 2 genros. Olha, vamos embora daqui porque Deus vai destruir essa cidade. Sabe o que acontece? Os genros zombam de Ló. Eles tiram sarro de Ló. Imagina que Deus vai destruir a cidade. E eles não saem. E eles estão na casa agora. Veja que eles estão na casa dentro de Sodoma e Gomorra. E está quase de manhã. E chegam homens naquela casa, querendo ter relações com os 3 homens, com os anjos que estavam lá dentro. Olha como Ló foi influenciado pela cidade. Ele sai para fora, ele fecha a porta. Ele diz: não façam isso, porque Ló aprendeu com seu tio a hospitalidade. A Bíblia diz que nós temos que ser hospitaleiros. Se bem que hoje é perigoso, né? Você colocar qualquer pessoa na sua casa, mas existe a hospitalidade. A Bíblia diz que, sem saber, muitas pessoas hospedaram, colocaram anjos dentro da sua casa. Ló aprendeu com seu tio. E quando uma pessoa hospedava alguém na sua casa naquele tempo, ele era responsável por aquelas pessoas. Mas os homens queriam aquelas pessoas. E ele diz o seguinte: olha, eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou entregar elas para vocês. Façam o que vocês quiserem com elas. Olha só como ele entrou no pecado de Sodoma e Gomorra. Parece que já não estava fazendo tanta diferença. Estava jogando a filha para eles. Só que eles queriam os homens. Então os anjos pegam e trazem Ló para dentro da casa e ferem esses homens de cegueira. Eles ficam cegos. E eles procuram a porta e não acham a porta. Talvez o mundo esteja cego, não é verdade? Existe uma cegueira espiritual. E eles muitas vezes procuram a porta e não acham a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Você é ovelha. Você é ovelha. Sabe por que eles não acharam essa porta? Porque essa porta é para você. É uma porta que Deus abriu para você, a porta da salvação. E é por isso que você está aqui hoje. Porque você entrou por esta porta. E esta é a melhor porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Ninguém fecha. Só que o tempo está passando. Está chegando o amanhecer. E Ló e a família dele não se resolve. E os anjos começam a apertar eles. Ló, está amanhecendo. Vocês têm que sair. Vocês têm que sair, a cidade vai ser destruída. E enquanto vocês não saírem, nós não podemos destruir a cidade. Olha só, enquanto vocês não saírem, nós não podemos destruir a cidade. Porque é justo. Mas Ló não se decide. E nem a mulher, e nem as filhas. Sabe o que os anjos fazem? Pega pela mão. Vambora. Está demorando demais. A misericórdia de Deus. Os anjos carregam eles pelas mãos até lá fora. E diz: olha, vão, sobe este monte, escapem por tua vida, salvem a sua vida. Vão, não parem no caminho e nem olhem para trás. Você sabe por que esse mundo não foi destruído ainda?
Lá é porque Ló estava dentro da cidade. Deus falou, enquanto você estiver aqui, nós não vamos destruir. Esse mundo só está do jeito que está ainda por causa da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, esse mundo não vai sofrer o juízo de Deus. Mas vai chegar um momento em que a igreja não vai mais estar aqui. E assim como aqueles gênios não acreditaram que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, vai acontecer. Porque muitas vezes nós estamos como Noé e como Ló, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, fazendo, comprando, vendendo. E nós estamos passando desapercebido que o dia do Senhor está chegando. Todas as profecias já estão se cumprindo. O tempo está próximo. Talvez muito mais perto do que a gente pensa. E muita gente ainda não acredita no arrebatamento. Muita gente ainda não acredita na volta do Senhor, na segunda volta. Muita gente acha que é mentira. E vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar muita gente de surpresa. Preocupada com as coisas desta terra. Em comprar, vender, fazer, reformar. Vai ficar tudo aí. Veja que os anjos pegaram eles e tiraram rapidamente. Escapem por salvar as suas vidas. Salvem as suas vidas. E a palavra vai dizer que quando eles saem, a mulher de Ló vai e faz o quê? Onde a gente leu? Lembrai-vos da mulher de Ló. Guarda só isso. Não precisa guardar o capítulo todo. Só lembra disso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta mulher olha para trás. Imediatamente ela se transforma numa estátua de sal. Porque desobedeceu a ordem de Deus. Talvez ela não acreditou que a cidade ia ser destruída. Mas por que ela olhou para trás? Ela não olhou somente com seus olhos físicos, não. Ela olhou com os olhos do seu coração. Sabe o que ela estava pensando? Ela estava grudada em Sodoma e Gomorra. Ela gostava da vida de Sodoma e Gomorra. Talvez ela estava pensando nas riquezas que eles adquiriram enquanto estavam com Abraão. Ficou tudo lá. Ficou a casa, ficou as riquezas, ficou o gado, ficou os amigos, ficou tudo lá. Ela olhou, ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu dela. Ela carregou Sodoma e Gomorra com ela. Tem muita gente se apegada ao mundo. E é por isso que o Senhor, olha, não vale a pena. Com todas as letras, não vale a pena. Jesus falou assim, ó, pensai nas coisas que estão do alto e não nas coisas que são da terra. Por isso que ele diz ali no último versículo, ele diz assim, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho esse, vai ganhar. Com Deus é o contrário, você perde para ganhar. Não se apegue às coisas dessa terra, porque Sodoma e Gomorra não é o seu lugar. Esta terra não é o seu lugar. A sua pátria não é aqui. Você não vai viver para sempre. Você não vai ficar aqui para sempre. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem. Ninguém sabe. Se ele não voltar, nós vamos partir. E nós estaremos com ele. Então não se apegue às coisas deste mundo. Não é brincadeira. Não fique pensando que você vai viver nessa terra eternamente. Filipenses 3:20, eu falei outro dia. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você vai viver na eternidade com Deus. Essa porta que está aberta é para você. Não se apegue às coisas dessa terra, porque é tudo passageiro. Aqui ninguém é dono de nada. É tudo emprestado. É tudo emprestado. Então fique apercebido, porque a volta do Senhor está próxima. Está muito próxima.
E muitas vezes a gente pode perder a salvação por causa de uma bobagem, por causa de algo tão pequeno como uma olhada para trás. A palavra diz que ela se converteu numa estátua de sal. Ela é a única pessoa que se converteu e não se salvou. Na verdade, ela não foi convertida. Ela não se converteu, ela foi convertida, né? Numa estátua de sal. Ela perdeu a salvação mesmo sendo carregada por anjos. Ela foi carregada por anjos. E ela parou no meio do caminho. Sodoma e Gomorra não é o nosso lugar. Nosso lugar é Canaã. É Jerusalém. Amém? É Jerusalém celestial. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual a mensagem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Não precisa lembrar de Abraão, Isaac, Jacó. Não. É uma advertência. Lembrem-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não pare no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho não chega e nem volta para trás. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem atentos, tá? Porque a volta dele pode ser hoje. Amém? Se aqui está bom, imagine o céu. Se aqui está ótimo, imagine o céu. Porque a gente não quer nem ir embora. A gente quer ficar na presença. Não é gostoso? Não é maravilhoso? Imagine o céu. Continue se esforçando. Continue perseverando, porque o céu é certeza para nós. Amém? A porta foi aberta. Jesus é essa porta. Viva com Jesus por todos os dias da sua vida, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom, Deus te abençoe.